Em um dos edifícios de São Paulo, os pombos fizeram seus ninhos e lá ficaram. Então, a administração de uma empresa instalada no prédio decidiu expulsá-los por causa da sujeira que deixavam, e o gerente determinou a colocação de uma grade a fim de impedir que as aves retornem aos pombais. Atrás das grades ficaram pombos cativos, aves mães que permaneceram junto aos filhotes e ovos nos ninhos. Eis aí uma corajosa e útil providência. Noto que começa a vingar na capital inviável a ideia de torná-la menos suja. Os pombos teimosos e temerários, porque obstinadamente ousavam habitar a capital inexequível, foram despejados de seus pombais e não mais agridem a paisagem nem emporcalham o ambiente. Voaram, revoaram no céu de fuligem da capital insolúvel e se foram. Nas praças do mundo, os administradores sentimentais, poetas na alma, preferem ver humanos e pombos unidos, enfeitando manhãs de sol. Na Piazza San Marco, a multidão caminha entre as aves dóceis que cobrem o chão, e em cada um existe a alma de criança e a pureza do pobrezinho de Assis. Do alto das catedrais, dos arcos dos campanários, do beiral, dos vitrais, dos vãos dos edifícios, os pombos descem em bando e amenizam a paisagem que pouco e pouco vai se brutalizando. Mas os pombos emporcalham os edifícios da capital desvairada. Por isso o ativo gerente os expulsou. Brevemente outros executivos imitarão seu gesto. E a capital insuportável ficará definitivamente livre dessas coisas antigas, que são as aves do céu, que cumprem a vida e fazem ninhos e se amam em segredo. Já não há mais, para bem da capital dos gerentes, nem bem-te-vis, nem sabiás nas ramagens, nem pássaro algum nessa floresta de arranha-céus. Apenas aves de rapina esperando a sua hora e vez. Apenas aves de rapina esperando a sua hora e vez. Aves de rapina apenas. Há automóveis nas ruas, aviões no céu, chaminés erguidas, anúncios luminosos, babéis de concreto e um povo cansado que se arrasta com pressa, tangido pelo progresso. Vai, 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 vai. Porém não haverá pombos emporcalhando mais a paisagem. Mas que eu ainda possa sonhar com uma cidade onde o povo pudesse repousar à sombra das árvores, onde a noite não trouxesse o medo e os dias amanhecessem sob um céu nitidamente azul, uma cidade onde os pássaros voassem livres, onde as crianças não envelhecessem ainda na infância, nem os adultos se tornassem autômatos, nem os velhos conhecessem a desesperança. Uma cidade onde viver fosse um bem e a sobrevivência não fosse inviável. Uma cidade, enfim, em que os gerentes ativos não pensassem em expulsar as aves do céu como um triste sinal dos tempos e da estupidez humana. De ter sentido na carne, foi escrito por um moço que fez cursos jurídicos em muitas cidades importantes do mundo inteiro. Moço que é pai de alguns filhos e que leciona direito numa importante cidade chamada Santos. Seu nome, Vicente Cassione. O artigo foi extraído, só para complementar, o artigo foi extraído do importante e acreditado Jornal de Santos, a Tribuna. Ok, respondendo ao chamado, pode falar. Esporte chamando. Boa tarde, Hélio. Uma notícia chegada neste instante aqui na redação do Screte do Rádio. Portanto, uma notícia de agora. Atenção para ela. O prefeito de São José do Rio Preto, Dr. Wilson Romano Calil, em ofício enviado neste instante ao ministro da Educação, Esporte e Cultura, senhor Ney Braga,
pede intervenção federal na Federação Paulista de Futebol. O prefeito Wilson Romano Calil de Rio Preto pedindo intervenção federal na Federação Paulista de Futebol, embasado em falcatruas e desmandos cometidos pela Federação Paulista de Futebol, e entendendo que esta fabrica resultados, e assim agiu ao desclassificar sumariamente o América de Rio Preto num simples ato administrativo, antecipando-se arbitrariamente ao julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva, que iria julgar os incidentes ocorridos na partida América e Portuguesa. A presidência da Federação Paulista de Futebol antecipou-se a este julgamento, que acontecerá amanhã às 19 horas no Tribunal de Justiça Desportivo, e eliminou sumariamente o América das finais. Ô Ávila, essa medida quer nos parecer decorra do América não ter aceitado o esbulho, o roubo. Ele deveria ter ficado calado, perdido, e a história grafaria que uma vez um time de São José do Rio Preto chegou quase a disputar as finais do campeonato e não se falaria nada do esbulho, do roubo, do desrespeito. Não é isso que você acha, Ávila? Perfeito, eu acho que foi uma forma de protestar em silêncio. O América não agrediu o árbitro, não tentou agredir o bandeirinha, nem o juiz, não se revoltou, não xingou e não falou. Ele silenciosamente não abandonou o campo, ficou em campo e não quis jogar mais, não quis dar a saída. Foi uma revolta com as armas que tem nas mãos, um time pequeno e desprotegido do interior paulista. Ô Ávila, nós ainda há pouco, num arrobo aqui, falamos muita coisa sobre futebol e citamos como exemplo triste e lamentável o que foi feito com o América de São José do Rio Preto. Então nós queremos colocar à disposição desse prefeito, se ele quiser se servir, uma ideia que ele poderia encaminhar ao seu ministro Ney Braga, uma ideia básica que, em sendo estudada, poderá resolver definitivamente, não só a favor do América, do Corinthians, do Palmeiras, mas de todos os clubes de futebol do mundo, poderá resolver o problema da desonestidade e dos erros, às vezes, cometidos sem má fé, que acontecem em quase todos os campos esportivos do país. Então, por gentileza, transmita a esse senhor prefeito. Qual é o nome dele, Ávila? Dr. Wilson Romano Calil. Nós temos dados e temos um gráfico e temos uma ideia. Se ele quiser, talvez seja um momento oportuno. Oxalá algum poder possa se interessar por essa ideia e ela possa ser desenvolvida. Nós não estamos preocupados com a paternidade dela, e sim com o resultado que ela possa trazer. Ok, Ávila? Perfeito. Nós fizemos então um registro desta forma, desta notícia que efetivamente vai causar uma grande movimentação no futebol de São Paulo e do Brasil. Ok, muito obrigado. Esse foi o repórter J. Ávila, do Scratch do Rádio, em primeira mão para os ouvidos do Brasil, uma notícia de muita importância que transcende até aos interesses esportivos e passa já ao aspecto jurídico ou político desse país. Acabou. Mensagem final. A história sempre julgou todas as gerações pelas coisas que elas produziram. Não será diferente em relação a esta. Boa tarde.